Cara, o assunto dos últimos 3 meses no Fluminense é janela, centroavante, aí entra zagueiro, contratações. E eu acho que vale a gente ter gravar esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia, tanto pela notícia que acabou de sair em relação ao Nino, quanto em relação à janela do Fluminense. Pois bem, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você curtir aqui este canal, né? Vamos lá, cara, eu vou rodar um vídeo aí do André Hernan, dando bastidores do Nino e do Palmeiras, que obviamente resvalam na gente. E depois eu falo da janela do Fluminense como um todo, olha só. Muito bem colocado nessa disputa toda. A colocação do Palmeiras, assim, estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação, premiação por conquistas, tempo de contrato. Então, assim, tudo já está. O modelo do negócio com o Nino já está desenhado com o staff. E, obviamente, o staff entende que é uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Com o Nino, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, tem acerto com o Nino? A resposta foi, não tem acerto com o Nino, mas o Palmeiras tem a informação de que o Nino vê o Palmeiras com bons olhos. Não fecha a porta para uma negociação com o Palmeiras, mesmo tendo toda a questão com o Fluminense ali, sentimental e tal, por tudo que ele conquistou no Fluminense, e sabendo do interesse do Fluminense na volta do Nino. Ponto. O que o Palmeiras vai avançar agora é com o Zenit. O Zenit não quis liberar agora. Inclusive mandou um emissário para lá, o Léo Holanda foi lá, que é um cara importante dentro da direção do Palmeiras, foi ter um olho no olho com os russos, e isso foi muito importante para a negociação, porque o Palmeiras pela primeira vez teve uma reunião presencial com os russos para sentir se dava negócio. Só que, naquele momento, a resposta foi, o Nino é um jogador importante aqui, o Nino é um jogador titular e a gente está brigando pelo título do Campeonato Russo, lá do Russão. E aí o Zenit não iria liberar. Só que o Palmeiras quer, o quanto antes, ter a certeza de que vai ter essa liberação. E aí atacar com uma oferta que pode chegar a 15 de euros. Então vamos lá, né? A gente vê, cara, aí uma diferença em relação à situação do Fluminense. A parte, toda a situação de informação que ele falou, não vou ficar aqui repetindo, a gente vê uma diferença em relação à postura do Palmeiras, em relação à postura do Fluminense e a diferença que a gente vê nisso. O Fluminense aposta no quê? No relacionamento com o Nino, no carinho do Nino e numa postura mais profissional com o Zenit. Já do lado do Palmeiras, no que é a postura profissional? Olha, fiz a consulta, o Zenit falou que não vamos negociar agora, então não vou ficar insistindo, ou algo do tipo, eu tô por aqui, se a hora que eles negociarem, eles vão falar com a gente. Já o Palmeiras, uma abordagem mais agressiva. Palmeiras aposta em quê? Em grana, eles têm mais, acho que isso é inegável, né? O Palmeiras aposta num bom contrato, num contrato mais vultuoso com o jogador. Não existe mais, e aí pra fechar, outra coisa que o Palmeiras aposta é no bom relacionamento com o Zenit, do tipo mandar, como ele falou, o Léo Holanda, o emissário do Palmeiras lá pra Rússia, conversar, que é algo que eu já falei aqui num outro vídeo também. Eu acho que isso tem efeito para alguns tipos de negociação. A do Nino, a do Buanga, como foi a do Luiz Henrique quando veio aqui para o Rio de Janeiro, mas voltando para o Botafogo, eu acho que são efeitos que a gente viu que são positivos, né? E podem ser positivos. Agora imagina se o Fluminense mandasse para Colômbia para poder negociar com o Fuentes. Esses caras já mudam um pouco o cenário, né? Às vezes é mais interessante até que você tenha um representante local no meio da situação. Qual que é a parada? Vocês percebam que o ponto do conquistar títulos, brigar por... não entra nessa parada mais. Por quê? Porque o Fluminense hoje é visto e é colocado como o franco atirador. Se Flamengo e Palmeiras hoje estão lá no topo do imaginário de todo mundo, de que em qualquer torneio Flamengo e Palmeiras vão entrar para ser favoritos, se o favorito não ganhar, quem ganha? O franco atirador. E hoje o Fluminense está colocado nesse lugar. O Fluminense não é um time que atrasa salário, o Fluminense é um time que paga bem para jogadores, que tem um CT muito bom. Então, isso é uma mudança ali em relação ao que se tinha antes. Agora, isso vai ser suficiente para contratar o Nino? Eu acho que hoje, eu entendo a diretoria do Fluminense segurar para tentar no meio do ano. Lembrando, isso tudo é pro meio do ano, tá? Isso tudo é pro meio do ano.
O Zenit não vai liberar agora. E eu entendo a diretoria do Fluminense segurar e falar, gente, e até o torcedor do Fluminense que pensa dessa maneira. Gente, olha só, é o Nino voltando. Vamos segurar aqui, não vamos efetuar uma compra agora de 10 milhões de euros, porque a gente vai segurar essa grana para a volta do Nino no meio do ano para tentar essa contratação. Eu entendo, o Nino é espetacular como zagueiro, não acompanhei no Campeonato Russo, obviamente, mas sai daqui como melhor zagueiro do futebol brasileiro. O Nino é um cara extremamente identificado com o Fluminense, com a torcida. O Nino, eu vi muita gente comparando o Nino com o Arias, né? Ah, mas o Nino saiu antes. Gente, o Nino chegou antes. O Arias chega com o Fluminense jogando Libertadores, jogando quarta de final de Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O Nino chega pro Fluminense tinha acabado de não ser rebaixado porque o Júlio César defendeu um pênalti no Maracanã contra o América Mineiro, ficando 7 jogos seguidos sem fazer gol. Esse é o Fluminense que o Nino chega. O Fluminense que o Arias chega é outro. São pelo menos aí 2 temporadas e meia de diferença. Então, o Nino é muito identificado, né? O torcedor do Fluminense, que tem 15 anos, ele viu o Nino como zagueiro. Teve a geração Nino. 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Então, eu não entro nesse mérito aqui. Eu entendo o torcedor que pensa dessa maneira e até a diretoria pensar dessa maneira. Mas pra mim existe uma coisa que tá muito clara, gente. O Palmeiras vai fazer o que for possível pra contratar o Nino. E o que é possível pro Palmeiras já começa... O nosso impossível chega antes do Palmeiras. O Palmeiras vai um pouco a mais. E a situação é que a gente... Se fosse pra disputar a contratação agora, vá lá. Aí eu acho que beleza, valeria o Fluminense parar uma negociação pra tentar diretamente o Nino, porque tem chance de conseguir a contratação. Mas não, a gente tá falando daqui a 6 meses. E daqui a 6 meses pra um problema que a gente sabe que tem na zaga. Novamente, eu vou repetir isso daqui. O Nino é um dos poucos caras que eu coloco um nível acima do que só o dentro de campo daquele Fluminense de 23. A camisa da final da Libertadores que eu comprei pra poder ficar guardada, eu usei uma vez só essa camisa. Essa camisa tem um 33 Nino aqui, ó. Tem o Pet e tal, tem o Fluminense Boca. Eu não é fácil pra mim imaginar que o menino vai vestir a camisa do Palmeiras. Mas eu acho que a gente tem que pensar, e a gente, no caso, diretoria, né? A diretoria tem que pensar de uma maneira pragmática. Vai apanhar? Vai. Vai apanhar. Mas aí, meu amigo, quando o Matheus Montenegro, para poder fechar essa parte e falar da janela, quando o Matheus Montenegro foi perguntado lá na entrevista pro Vilela, todos os candidatos, na verdade, os pré-candidatos foram, né? Depois saiu todo mundo, ficou só o Ademar, de candidato de oposição. Todo mundo queria 5 minutinhos de fama. O Matheus Montenegro foi o ganhador. Ele foi perguntado pelo Vilela: olha só, você tá preparado pra tua vida virar um inferno, né? Você saber que se o Fluminense perder 3 seguidas, você não pode sair pra jantar com tua esposa. E a vida do Matheus Montenegro até tá bem tranquila em relação aos resultados, né? O Fluminense tem ótimos resultados nesse ano, até agora. Ainda assim, a janela impõe que, por exemplo, abra a rede social e tá aqui, ó, o presidente tá viajando, o presidente tá na Sapucaí, etc. É isso, meu amigo. Ser presidente é isso. Ser presidente de um clube como o Fluminense é isso. Na hora ruim você vai ser pressionado e na hora boa também. Porque a cobrança é sempre muito alta. Então, enfim, tem que tomar as rédeas da situação e resolver da melhor maneira. Agora, falando sobre a janela do Fluminense, a gente fala sobre centroavante, a gente fala sobre o cenário geral. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui, mas o Fluminense fez uma escolha nessa janela. E que, se a gente voltar para 2023, 2022, ou até mesmo voltar para 2024 e 2025, que a gente pegar as janelas do Fluminense, a gente sempre vai ter um ou outro jogador que a gente vai olhar e falar assim: esse aqui a gente releva, né? Aí se a fase tá boa, a gente fala: não, esse daqui é uma aposta interessante e tal. Esse daqui... Sempre tem esse jogador. Sempre tem. E nessa janela, não. O Fluminense fez contratações pontuais. O que o Fluminense no início da janela precisava? Centroavante. Precisava de um zagueiro. A partir da saída do Thiago Silva, precisava de 2 zagueiros. O Fluminense precisava, talvez não precisasse, mas queria, né? Um ponta de construção de jogadas. Não fosse um ponta rápido. Um ponta que elevasse o nível do lado de campo do Fluminense para construir jogadas. Porque os titulares eram Serna e Canóbio, que são esse de velocidade. E basicamente... E um goleiro reserva. Acho que é isso. Um goleiro que fosse de nível alto, mas aceitasse ficar no banco pro Fábio. O goleiro reserva morreu rápido. Porque a partir do momento que o Fábio renova até o final do ano que vem, ou você vai buscar um goleiro fraco, ou você vai buscar um goleiro muito bom, ele vai aceitar ficar 2 anos no mínimo no banco do Fábio.
fica mais difícil. Então, goleiro reserva, deixaram mais pra frente. Pode virar problema na temporada, mas enfim. O zagueiro que foi contratado foi o James. Ótima contratação pra mim. Pra mim é a visão certa. Precisamos de um zagueiro que vá substituir Manuel, Thiago Santos, ainda, enfim, aquele olhar de substituição do David Duarte também, que a gente já mirou lá atrás, ou até mesmo a contratação do Antônio Carlos, aquele zagueiro de meia idade, mas que tem projeção de melhorar até, talvez. Acho que isso se enquadra mais no David Duarte que no Antônio Carlos. Foram buscar o James. Boa. Achei ótimo. Valor, Gabriel, $5 milhões. Caro. Caro. Pelo histórico que tem de carreira, caro. Mas se olha pro mercado geral, o cara revelação ali de Brasileirão, beleza. Então contrataram. Não foram buscar o goleiro, foram contratar esse. O ponta construtor, miraram em alguns e o Savarino tava dando sopa no Botafogo. Conseguiram por um preço baixo, dando o Wallace Davi na troca. Acho interessante. Tecnicamente, ninguém questiona muito o Savarino. O preço não foi tão alto, a gente deu um volante que tem qualidade, mas que não tinha muito valor financeiro naquele momento. Foram buscar e contrataram. E que ainda ficou faltando aqui ainda na lógica, né? Ficou faltando centroavante e zagueiro. E um zagueiro para substituir o Thiago Silva. Só que nesse meio tempo surge também Guilherme Arana. O Fluminense não gosta do desempenho do Fuentes, vai emprestar o jogador, traz o Guilherme Arana por um preço baixo, um cara que ia ser convocado para a seleção. Pouco tempo atrás. Tem nível alto e em qualquer lista que você fizer das melhores laterais esquerdas do Brasil vai sempre constar um Guilherme Arana para a temporada. Então, a gente fez um mercado e vou reforçar as saídas. Porque a gente falava sobre o elenco inchado do Fluminense, redundante em vários momentos. E aí o Fluminense consegue se livrar, vou botar entre muitas aspas aqui, né? De Everaldo, não vai pagar o salário? Vai, mas não vai, aquele detalhe, né? Não vai pagar nada. Consegue se livrar do Keno, consegue se livrar do Fuentes, agora sendo emprestado também pro Fortaleza. Consegue botar o Lavega pra jogar em outro clube, pelo visto vai conseguir botar o Lescano pra jogar em outro clube também, pra não perder o investimento que fez em jogadores muito jovens. Perde o Lima, tá, esse daí vai ser mais dúbia ali a discussão. Lelê também não entraria muito nesse caso. Mas assim, além dos que eu já me referi, Thiago Santos, Manuel, jogadores que encerravam o contrato ou que saíram bem rápido. O Fluminense consegue dar uma enxugada no elenco. Consegue os jogadores, que tinha jogador que devia estar asfixiado ali, de tanto jogador da mesma posição que tinha dele. Agora consegue respirar, consegue dar mais minutos. Só que qual que é o problema? É que eu abri a lista toda aqui falando que o Fluminense precisava de um centroavante e de um zagueiro titular. O zagueiro é a situação do Nino, já falei. Em algum momento eu achei que era interessante segurar para esperar o Nino no meio do ano, mas pelo visto não. Não tô achando mais, mudei de ideia. Posso estar errado na minha mudança de ideia, pode ser que o Gabriel anterior estava certo. Mas mudando de ideia, eu garanto que pelo menos um dos Gabriéis está certo. O de antes ou de agora. Ou apesar de que um dos dois vai estar errado também. Agora, sobre o centroavante, eu acho que fica a grande marca. O Matheus Montenegro não controla a narrativa do que se fala sobre a gestão dele. E aí vou botar Mário Bittencourt e Angione aqui na questão também. Eles não conseguem controlar, por mais que a gestão de comunicação do Mário Bittencourt tente por várias vezes, não consegue controlar a avaliação que se faz da janela do Fluminense. E eu sei que nem todo mundo tem o estilo que eu tenho aqui de falar aquilo que eu penso, e às vezes está errado, às vezes está no certo, mas de trazer algo bem embasado, com uma opinião que às vezes está todo mundo batendo e eu falo, gente, não é meio que por aí, meio que não é para bater não. Ou então tá todo mundo elogiando, eu falo, gente, isso vai dar merda. E às vezes eu tô errado, mas eu trago aqui a minha visão. A janela do Fluminense é boa? No geral, se você for botar em percentual, essa janela do Fluminense ela acerta em 100% das situações. O problema é que ela não faz. A condução vai ficar marcada. Essa janela do Fluminense, apesar das boas liberações, das boas saídas de jogadores, a gente tem poucos jogadores no elenco hoje que a gente fala bem assim, esse cara tem que sumir do Fluminense. Eu diria que se pegar a massa da torcida, era a venda do Freitas pro Bolonha,
E talvez nada mais, assim, porque o Guga, a renovação de 4 anos talvez era o problema, mas não necessariamente ter o Guga nesse ano. O Otávio, acho que até diminuiu. O Otávio e o Igor Rabelo diminuiu a importância deles no elenco, diminuiu o hate, mas vai lá, talvez alguns vão botar. Enfim, dos atacantes também, o Soteldo já não tem mais esse hate em cima dele. Então, assim, o Fluminense conseguiu reduzir o elenco, trouxe boas opções como James, Arana e Savarino em posições que o Fluminense necessitava. Na questão do zagueiro, a boa parte da torcida apoia a espera pela contratação do Nino, apesar de eu discordar, e eu achar que essa boa parte que apoia a hora que o Nino não vier, né, se acontecer, vai virar todo mundo contra, na mesma hora. Só que o problema é que a janela vai ficar marcada porque o Fluminense não está conseguindo contratar um centroavante. O Fluminense não conseguiu abrir uma listinha de jogadores com muitos gols e efetivar a contratação de nenhum deles. Beleza, eu acho que até teria uma saída. Só que a gestão do Fluminense não vai fazer isso. É a forma como eles trabalham, eles têm explicações pra isso. Mas pra mim teria uma saída. Uma outra coletiva agora. E o Matheus Montenegro falar bem claramente, falar, gente, olha só. A gente tentou a contratação mais especificamente, fala só os que foram revelados, né? Do Hulk e do Buanga. Tentou o Coelho também pra compor elenco, mas sabe o centroavante de peso que eu falei aqui? Hulk e Buanga. Foram os dois que a gente negociou, tentou, mas chegou a um nível de valor que a gente achou que talvez prejudicasse o Fluminense. No caso do Buanga, os caras lá queriam garantir que iam trazer, travaram a negociação. Então, assim, a gente não vai prejudicar o Fluminense, porque se a gente pagar um valor a mais do que os caras valem, nesse momento, a gente vai estar prejudicando o Fluminense no longo prazo. E daqui a 3 anos eu não sou mais presidente, mas vai ter parcela para pagar ainda que o presidente... E fala, ó, a gente segurou financeiramente. A gente acredita numa recuperação do JK, o Germancano tá voltando. Eu peço perdão aqui pelo que eu falei, se de alguma maneira eu incitei a torcida de que a gente conseguiria, mas a gente não conseguiu por causa disso, disso e disso. A gente tá trabalhando, a gente vai trabalhar mesmo fora da janela para poder trazer no meio do ano a contratação que eu prometi pro início. Mas fiquem sabendo, torcida, e fiquem sabendo os outros clubes. A gente não vai gastar além do que a gente acha que vale. Vai apanhar pra cacete, mas essa honestidade ganhava uma galera. Como eu falei, provavelmente eles discordam e têm uma outra visão, demonstraria fraqueza, sei lá. Mas é a minha visão. E aí eu quero que você também coloque sua opinião. Se você que tá puto por não ter um camisa 9, faltando 12 dias pra acabar a janela, pode ser que surja um nome, pode ser que o Fluminense volte em algum nome, efetue a contratação, vou achar maravilhoso. Dependendo do nome, né? Mas caso não concretize, não ameniza uma coisa dessa, jogar limpo, jogar transparente. Não é muito melhor isso do que a quantidade de deixa eu explicar pra vocês. Vocês não sabem como é aqui dentro. O nariz mais alto do que o topo da testa. Não sei. Talvez eu esteja errado também. E ainda teve o John Arias, né? Ainda teve o John Arias nesse meio do caminho ainda. Tá aí. Se inscreve. Valeu.